Olá, boa noite, tudo jóia, tudo bem? Vou fazer uma live aqui, eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Geralmente nas sextas-feiras eu faço várias lives, porém hoje eu não fiz nenhuma. Essa é a primeira. Esta é a primeira. E eu vou falar sobre como enfrentar o sofrimento. Ok? O sofrimento é uma realidade presente na vida de todos os seres humanos. Nenhuma pessoa está completamente livre das dores, das perdas, enfermidades, decepções, dificuldades. E a Bíblia não ignora essa realidade, mas apresenta princípios espirituais que ajudam o cristão a enfrentar os momentos difíceis com fé, esperança e confiança em Deus. O sofrimento não significa necessariamente abandono divino. Muitas vezes Deus utiliza as adversidades para fortalecer a fé, aperfeiçoar o caráter e aproximar seus filhos de sua presença. O nosso texto base aqui, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Reconheça que o sofrimento faz parte da experiência humana. Desde a entrada do pecado no mundo, a humanidade passou a experimentar dores, tristezas e morte. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia mostra que homens e mulheres de Deus também sofreram. Jó perdeu bens, filhos, saúde. José foi vendido pelos irmãos. Davi enfrentou grandes perseguições. Paulo sofreu prisões e açoites. Jesus foi rejeitado e crucificado. Na realidade, o sofrimento faz parte do dia a dia. O evangelho que prega, venha, aceite Jesus e pare de sofrer, na realidade, o evangelho não ensina assim. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. O sofrimento não é sinal de falta de fé, como algumas pessoas pregam, ensinam, você está sofrendo, você está em pecado, você está em uma maldição. Não é isso. Nós precisamos entender aquilo que é realmente próprio da vida. As enfermidades, por exemplo, nós nascemos e às vezes já nascemos até doentes. Porém, nós crescemos, envelhecemos e nunca chegamos a uma velhice, ou a idade, né? A terceira idade, sem ter nenhum problema. Sempre temos uma enfermidade. E isso faz parte realmente da vida humana, é um processo. Leve sua dor para Deus em oração. A oração é um dos maiores recursos do cristão diante das tribulações. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós olhamos para Deus, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar o consolo em Cristo. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus deseja ouvir nossas dores, nossas lágrimas, nossas preocupações. Nós devemos levar as nossas ansiedades, as nossas orações diante do Senhor. Oração não muda apenas as circunstâncias. Elas mudam também nossa perspectiva, nossa força interior, nossa confiança em Deus. Quando nós oramos, nós descansamos no Senhor. Devemos descansar no Senhor. Subentende-se que nós devemos confiar no Senhor. Confie na soberania de Deus. Mesmo quando não compreendemos os acontecimentos, Deus continua no controle. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus.
José declarou após anos de sofrimento: vós intentastes mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Gênesis capítulo 50 e o versículo 20. O que hoje parece um problema pode fazer parte de um propósito maior. No momento nós não compreendemos, no momento nós não entendemos. Eu já passei por várias situações assim, que no momento eu não estava compreendendo aquela situação. Mas depois, enfrentando o processo, eu fui compreendendo que Deus estava trabalhando naquela situação. Aprenda com o exemplo de Jó. Jó é um dos maiores exemplos bíblicos de perseverança. Mesmo perdendo quase tudo, ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó não compreendia sua dor, mas continuou confiando em Deus. É o que nós precisamos aprender. Muitas vezes não entendemos, muitas vezes não compreendemos o porquê estamos passando daquela situação. E nós aprendemos muitas lições com Jó. Nem todo sofrimento é castigo. A fé verdadeira permanece nas crises, por mais difícil que seja a situação, por mais complicada que seja a enfermidade, porém nós devemos continuar confiando no Senhor. E Deus continua trabalhando mesmo no silêncio. Muitas vezes nós pensamos que Deus está em silêncio, porém é justamente aquele momento, naqueles momentos de um aparente silêncio de Deus, que Ele está trabalhando para o nosso bem, ao nosso favor. Encontre consolo na palavra de Deus. A Bíblia fortalece o coração aflito. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Textos de conforto, nós temos o Salmo 23, que é um salmo maravilhoso. Quando nós lemos: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Salmo 46 também é um salmo assim, de muita confiança no Senhor, né? Que o Deus de Jacó está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isaías 41, versículo 10, Mateus capítulo 11, versículo 28, devemos lançar os nossos fardos ao Senhor, os nossos cuidados ao Senhor. Romanos capítulo 8, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Quanto mais nós nos alimentamos, desculpem, ok? Com a palavra de Deus, mais fortalecidos nós nos tornamos. Por isso, a Bíblia deve ser o nosso manual, a Bíblia deve ser o nosso mapa, o nosso guia, o nosso livro de cabeceira. Sempre estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E os textos bíblicos, os salmos, por exemplo, nos confortam muito. Nós vamos aprendendo através dos exemplos de homens de Deus que sofreram e que alcançaram vitória, que nós também iremos alcançar vitória. Lembre-se de que Jesus também sofreu. Cristo conhece profundamente a dor humana. O homem de dores experimentado nos trabalhos. Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele sofreu injustiça, ele sofreu rejeição, sofreu traição, humilhação, dor física, angústia emocional. Por isso ele pode realmente compreender as nossas lágrimas. Não somente como ser humano que ele enfrentou, mas como Deus, ele entende tudo a nosso respeito. Ele se encarnou, ele se humanizou, viveu entre nós, conviveu com os homens, enfrentou todas as dificuldades, todos os problemas. E Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, o único mediador entre Deus e os homens. Não enfrente o sofrimento sozinho. Deus criou a igreja para que os irmãos se apoiem mutuamente. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. O isolamento só aumenta a nossa dor. Procure uma comunhão cristã, conselhos sábios, pessoas realmente que possam te orientar, apoio espiritual. A oração em conjunto também é muito importante. Procure pessoas que te possam ajudar em oração.
Mantenha a esperança. O sofrimento é temporário, mas a glória prometida por Deus é eterna. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, o cristão, ele vive olhando além das circunstâncias presentes, porque a nossa esperança está em Cristo. E aplicações práticas: quando estiver sofrendo, ore diariamente. Sempre busque um tempo e ore. Tem o seu quarto de oração, tem o seu lugarzinho de oração, o seu lugar secreto de você buscar a presença do Senhor. Leia a palavra de Deus, alimente-se da palavra de Deus. Louve mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades. A Bíblia diz: quem estiver alegre, cante, mas muitas vezes nós cantamos em meio à tristeza, em meio à adversidade. Nós louvamos, nós adoramos a Deus. Busque apoio espiritual e confie nos propósitos divinos, confie nas promessas do Senhor. Lembre-se das promessas do Senhor. O sofrimento é uma realidade inevitável da vida, mas não precisa ser o fim da nossa esperança. Deus caminha conosco nos vales mais profundos e transformador em crescimento espiritual. Em Cristo nós encontramos forças para continuar, encontramos paz para suportar e esperança para vencer. O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O que é, na realidade, o vale da sombra da morte? Vejamos aqui, tá? Vou explicar para vocês o que é o vale da sombra da morte. Por que o salmista ele usou essa expressão? A expressão vale da sombra da morte, que aparece em Salmos 23, 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vejamos aqui o significado bíblico. O vale da sombra da morte é uma figura de linguagem que representa momentos de extrema dificuldade, perigo, sofrimento, medo e incerteza na vida humana. Não se refere apenas à morte física, mas a qualquer situação em que a pessoa se sente cercada por trevas, por dores, por ameaças, e pode simbolizar enfermidades graves, perdas familiares, crises financeiras, perseguições, depressão e angústia, e a proximidade da morte, e situações aparentemente sem saída. O rei Davi, que era pastor de ovelhas, ele conhecia os vales escuros por onde os rebanhos passavam. Esses lugares eram perigosos, com rochas, animais selvagens e assaltantes. Ao usar essa imagem, Davi ensina que a vida possui momentos difíceis, momentos cruéis, mas Deus acompanha seu povo mesmo nos lugares mais sombrios. E o que nós aprendemos com esse texto? Os vales existem. A Bíblia não promete uma vida sem problemas. Todos passam por vales. No mundo tereis aflições. João 16:33. Deus está presente no vale. Observe que Davi não disse: não passarei pelo vale, mas ele disse: tu estás comigo. A presença de Deus é maior que qualquer dificuldade. E isso é essencial e muito importante. O vale é lugar de passagem. O texto diz: ainda que eu andasse pelo vale. O vale não é o destino final do cristão. É uma fase pela qual nós passamos. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é o vale que você está enfrentando? Saiba que Deus está contigo para te ajudar em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer circunstância. Não precisamos viver dominados pelo medo. A confiança em Deus produz coragem, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. O salmista disse: não temerei mal algum.
Vejamos aqui a aplicação espiritual. Quando enfrentamos um vale da sombra da morte, devemos confiar em Deus, permanecer em oração e nos alimentarmos da palavra e buscar comunhão com os irmãos e lembrar das promessas divinas. O vale da sombra da morte representa os períodos mais escuros e sombrios da existência humana. Entretanto, a mensagem central do Salmo 23 não é o vale, mas a presença do pastor. O cristão pode atravessar qualquer vale, porque Deus caminha ao seu lado. Você pode dizer glória a Deus, porque eu, o Senhor, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Isaías capítulo 41 e o versículo 13. E sabe, queridos, nós renovamos as nossas forças. Renovação das forças diante das lutas é algo fenomenal, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. E a vida cristã, ela não está isenta de desafios. Em muitos momentos nós enfrentamos lutas, batalhas espirituais fortíssimas, dificuldades financeiras, enfermidades, decepções e crises emocionais. Nessas ocasiões nós sentimos o peso do cansaço e da fraqueza. Porém, a palavra de Deus nos ensina que existe renovação para aqueles que confiam no Senhor. Deus não prometeu ausência de batalhas, mas ele prometeu a sua presença e o seu fortalecimento durante as lutas. Deus conhece as nossas fraquezas. Salmo 103, versículo 14, porque ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Deus sabe quando estamos cansados, desanimados, sobrecarregados. Nada do que passamos está oculto aos seus olhos. Ele compreende nossas lágrimas, as nossas limitações, os nossos medos, as nossas angústias, nossas preocupações. Por isso podemos nos aproximar dele com muita confiança. E a renovação vem da espera em Deus. O profeta Isaías não diz que a força vem da autoconfiança, mas daqueles que esperam no Senhor. E esperar no Senhor significa confiar nas suas promessas, descansar na sua vontade, permanecer fiel, mesmo sem não vendo resultados aparentes. Crer que Deus continua agindo. A esperança em Deus produz forças para que nós possamos continuar caminhando. Aí nós temos o exemplo da águia. Subirão com asas como águias. As águias, elas enfrentam tempestades de maneira diferente. Em vez de fugir delas, utiliza os ventos para subir acima das nuvens. Espiritualmente, Deus pode transformar as lutas em oportunidades para o nosso crescimento. As dificuldades podem fortalecer a nossa fé, desenvolver a nossa perseverança, produzir uma maturidade espiritual e nos aproximar mais de Deus. A oração renova o coração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Perseverai em oração. A oração é uma fonte de fortalecimento espiritual. Quando oramos, nós entregamos os nossos fardos a Deus, recebemos paz, renovamos a nossa esperança e nós encontramos direção. Jesus também buscava momentos de oração para fortalecer-se diante dos desafios. E a palavra de Deus fortalece a nossa alma. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é o alimento para a nossa alma cansada. Quando nós meditamos nas Escrituras, nós encontramos consolo, recebemos orientação,
renovamos nossa fé e fortalecemos a nossa confiança. Deus nos sustenta no meio da luta. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nem sempre Deus remove imediatamente a luta, mas Ele concede-nos graça para que nós possamos suportá-la. Muitas vezes descobrimos a força de Deus justamente quando percebemos nossa própria fraqueza. E a vitória pertence ao Senhor. A vitória é do povo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O cristão não luta sozinho. Deus caminha ao seu lado, prometendo paz, prometendo segurança, prometendo sustentar os seus filhos até o final. E nossa confiança não está em nossa capacidade, mas na soberania de Deus, no poder de Deus. Quando estiver enfrentando lutas, ore, busque a presença de Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, leia e medite na palavra do Senhor, louve ao Senhor mesmo em tempos de calamidades, busque comunhão com outros cristãos, lembre-se das promessas do Senhor e não desista da caminhada. Confie que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. As lutas da vida podem enfraquecer o corpo e a alma, mas Deus continua sendo a nossa força inesgotável, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aqueles que colocam sua esperança no Senhor encontram renovação, coragem e perseverança para continuar. O mesmo Deus que sustentou José na prisão, Davi no deserto, Elias na caverna e Paulo nas perseguições, é o Deus que fortalece seus filhos hoje. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu peço a Ti neste momento, Senhor, que venha abençoar a todos aqueles que estão participando desta live, Senhor, que o Senhor possa renovar a vida de cada um, a força de cada amigo aqui presente, ó Pai, e que se sente cansado, que se sente decepcionado. E eu peço, ó Deus, o Teu poder, o Teu refúgio, a Tua fortaleza, porque nós enfrentamos batalhas espirituais, há uma guerra espiritual, Senhor, travada em nossas vidas, e nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos em Tuas promessas, porque as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Sabemos que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa força, socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, Deus, eu oro neste momento e eu peço a Tua bênção. Senhor, o Salmo 46, ele diz que Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa proteção. E o salmista não diz que Deus apenas oferece um refúgio, ele afirma que Deus é o próprio refúgio. O Senhor é o nosso refúgio quando nós enfrentamos calamidades, enfrentamos tribulações, adversidades, perseguições, enfermidades, perdas. E o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Deus, Tu és a nossa fortaleza. Aleluia. E a fortaleza, Senhor, sabemos que simboliza força, estabilidade e proteção. A nossa força, ó Deus, a nossa força humana, ela é limitada, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Portanto, Deus, ajuda-nos em nossas fraquezas. E a Tua palavra diz, Senhor,
que o Senhor está presente na angústia, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor não está distante, o Senhor está presente nas nossas dores, nas nossas lágrimas, nas nossas enfermidades, nas nossas lutas espirituais, porque a tua palavra diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, não te deixarei nem te desampararei. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. E a tua palavra diz, Senhor, portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. E a confiança em Deus é maior que qualquer crise. Mesmo que as circunstâncias mudem, Senhor. Os recursos acabem, as dificuldades aumentem, mas o Senhor continua sendo nosso Deus. Aleluia. E a fé, na realidade, queridos, não ignora os problemas. Ela confia em Deus apesar deles. E a tua palavra diz, ó Pai, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio, ó Deus, simboliza a tua presença, simboliza a tua graça, o teu sustento espiritual e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Salmo 46, no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Portanto, meu lindo, minha linda, pare de viver dominado pelo medo. Confie no controle de Deus. Descanse nas promessas divinas, mesmo quando nós não entendemos os acontecimentos. Deus continua governando todas as coisas. E no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio seguro. Deus nos fortalece nas fraquezas. Deus está presente em nossas angústias. Não precisamos viver dominados pelo medo. A presença de Deus na minha vida e na tua vida. E Deus continua no controle de toda a situação. Portanto, o Salmo 46 nos ensina essa verdadeira segurança no Senhor. E o Senhor continua sendo o meu refúgio, o teu refúgio. Salmo 46, versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Terminando aqui, eu te digo, quando tudo ao redor parece desmoronar, Deus continua sendo a rocha inabalável sobre a qual podemos firmar a nossa fé. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus e um bom final de semana.